Falando um pouco sobre essa parte de estrutura ainda de condomínio, a gente entra até na questão das construtoras. A despreocupação que as próprias construtoras e até os síndicos e moradores têm com a estrutura para a internet, né? A gente utiliza cada vez mais internet, mais do que telefone até, e ainda não se tem uma estrutura específica para a internet. Quais são as dificuldades hoje que a gente tem, por exemplo, de passar um cabeamento dentro de um prédio? Normalmente, eu vejo assim, a preocupação deles é que a parte principal do hall dos corredores ali, que é aqueles armários que tem para telefonia, interfone. Ali, as passagens não tem dificuldade ali porque eles usam eletroduto de 1 a 2 polegadas, são grandes, né, os garagem. Depende do hotel. Depende do prédio. Depende Depende da construtora também, porque teve situações de prédios novos que a gente se deparou com situações de passagens de 1 polegada e tudo passando ali. Mas normalmente a preocupação ali tem um acesso livre, de um andar para o outro você consegue fazer essa passagem. O problema está na entrada nos apartamentos, que ali eu acho que pecam ainda, que, como você falou, não existe um pensamento assim, vamos fazer uma infra para atender todos os cômodos da casa, todo separado, somente para a parte de interligação de internet ali, de cabo para TV, cabo para, sei lá, tu quer botar um roteador no quarto, um roteador na sala, tudo. Hoje a dificuldade é essa, o cara às vezes tem um apartamento, sei lá, com 100 metros quadrados ali e quer colocar um outro roteador, mas não consegue fazer uma passagem de um cabo até o outro roteador. Então, aí usa um repetidor, só que o repetidor é aquela coisa que a gente já falou em outros vídeos aí, tem repetidores que são mais eficientes, mas alguns não. Mas tudo por falta de um planejamento na hora da construção do prédio, né? Fazer 2 estruturas, né? Parte de energia e parte de telecom, que chega. Telefone, TV, porque hoje dependendo o cabo da Sky ou da Claro, ou dessas de satélite oficiais, né? Elas são um cabo bem grosso. Então dependendo, bota a tubulação de meia, bota aquele carinha ali, já vai ser um trabalho passar outro cabo de rede. Então essa é toda a dificuldade. Então fazer 2 estruturas, tudo chega num quadro principal de telecom, desse quadro principal interliga para a sala, para todos os quartos, seria o ideal. Porque hoje a gente tem prédio que a gente começa a lançar a guia quando vê, opa, tá no forro. Aí tu não tem acesso ao forro, já tá tudo com gesso. Aí tu tem que ir lá cortar o gesso para tu achar a guia, depois pegar o gesseiro para botar, fazer. Então é muito, muito trabalhoso ainda, se não fizer a estrutura. Quando a gente construiu a nossa sede aqui, a gente pensou, projetou, botou no papel como que a gente ia fazer a parte de rede e tudo. Inclusive, isso é uma das coisas que também tem que ser pensado, a internet das coisas, que hoje muito equipamento está sendo conectado, né, à internet. A gente tem aqui no prédio aqui automação, né, que, por exemplo, do celular acende luz, liga ar-condicionado, abre porta e tal, mas a gente planejou isso antes, né? E mesmo assim, depois que estava finalizando aqui a nossa estrutura, a gente percebeu que ainda faltou mais um pouquinho. Isso que a gente anotou, todos os pontos, todas as salas, como que a gente ia dimensionar os cabos, a parte de rede, tudo, fez, daí abrimos as paredes, a gente mangueirou, tudo, mandou, a gente acompanhou essa obra aqui, né? E mesmo assim ainda a gente sentiu que faltou alguma coisa, ainda sempre, a gente precisava mais um ponto aqui, não tinha. E não teve. Então a gente teve que até fazer isso, cair no gesso e procura. Mas a gente ainda se preocupou um pouco, ainda faltou. Então, e a gente vê que nas construtoras falta muito isso daí, essa questão desse olhar para esse tipo de estrutura interna de rede de internet, né? Até teve um dos prédios que a gente entrou e foi bem difícil a passagem de cabo, que a mangueira do acesso principal vindo da rua, ela não se conectava com o prédio. Ela tinha um espaço ali de uns 30, 40 centímetros mais ou menos, e a gente descobriu isso tentando passar, e a guia não ia, até que uma hora a gente conseguiu passar. Quando a ponta do cabo apontou para nós no armário ali do prédio,
tinha mancha de barro. A gente foi puxando a guia passava por dentro do barro e aí até que a gente conseguiu achar a entrada. Então, denota um pouco dessa falta de preocupação que as construtoras ainda têm com essa estrutura. Isso aí é o cuidado na hora de finalizar uma infra dessa subterrânea, né? Às vezes, realmente tinha uma caixa de inspeção nesse prédio, né? Que onde você vai próximo ao prédio e bota a guia ali, ele tem que sair lá no armário. Mas com certeza ou ficou aberto, choveu, entrou terra, né? Que daí antes de fazer jardim ainda está tudo no barro e tal. Mas são os cuidados, pequenos cuidados que evitam esse tipo de coisa aí. Agora vai um outro operador lá, uma telefonia ou um outro provedor, vai tentar passar, vai ter essa dificuldade de novo. Se ele não tiver uma guia boa, ele não vai conseguir fazer essa passagem. Uma guia comum já não vai conseguir efetuar essa passagem, né? Então, são cuidados que realmente a construtora ela tem que começar a ver diferente isso, né? Porque a tendência é cada vez mais conectada, independente de tudo, né? Desde geladeira, fogão. Hoje a gente já fala sobre isso, já existe, e eu acho que a tendência é em curto prazo, né? Aumentar cada vez mais esse tipo de conectividade. Voltando a um pouco falar sobre a entrada de prédio, né? A gente teve um problema na Ana Paula aqui, que é o edifício mais antigo, um dos mais antigos da nossa cidade, aqui em Pissarras, né? Então a gente tinha uma guia de, eu acho que 50 metros, e a gente botou no poste, na caixa de inspeção do telefone, e a gente foi mandando ver. Ela foi indo. Ela foi inteira. Só que não saía em nenhum lugar. Aí, graças a Deus, apareceu o senhorzinho ali, que era um dos que ajudou, acho que era um engenheiro que ajudou a projetar o prédio, e ele é morador ali faz tempo. Não, aqui na frente da entrada tinha uma caixa de passagem, só que botaram a calçada em cima e agora tem que abrir a calçada para vocês pegarem essa guia. E dito e feito. Tava lá uma caixa, todo tamanho, vinha o cano, morria e continuava o cano. Então toda a nossa guia estava ali dentro. Tinha que pedir uma autorização para o condomínio se podia fazer. Tivemos que deixar do jeito que estava, cortamos a calçada e fizemos novamente, aí conseguimos passar esse cabo. Então, sem documentação também. Outra coisa que eu ia falar é, se a consultora deixa com cada comprador do imóvel ali, um projeto de onde está cada ponto, quantos pontos ele tem dentro do apartamento, né? Isso é muito interessante se começasse a agir dessa forma assim. Eu acho que é um diferencial, porque eu já construí, o Everton já construiu também. É uma coisa assim, na obra até você está acompanhando, você lembra assim, mas depois do passar dos anos assim, acaba em esquecimento. Agora, se tiver um documento, tu pode ver, nessa parede aqui foi feito, tem uma passagem aqui, outra aqui, ou passa um cano de água, não posso furar aqui, né? Então é interessante isso, ter esse tipo, a parte do projeto de estrutura. Evita dor de cabeça futuras, né? Fica até um apelo para os próprios moradores que forem construir, para as casas, né? Também deixar ali um espacinho, você vai acabar utilizando mais internet do que qualquer outra coisa dentro de casa, né? E ter, a TV vai ficar nessa parede aqui, ótimo, vamos deixar uma passagem de cabo para cá, específica para a internet ou algo assim.